Então, pessoal, a prof resolveu fazer esse vídeo porque muitos alunos estavam tendo dúvidas sobre esse nosso último conteúdo sobre o átomo, aquele que a prof postou na plataforma, que era o átomo, a parte 2. Eu vou dar uma retomada um pouquinho lá da primeira parte também, tá? Então, o átomo, como a gente tinha visto, ele é a menor partícula que compõe toda e qualquer matéria que existe. E aqui no exemplo, a prof está utilizando o modelo atual de átomo, tá? Que é o modelo de Rutherford Bohr, tá? Então, a prof não vai entrar muito nesse contexto dos cientistas, e sim mais a prof vai falar sobre as partes, então, do átomo, sobre prótons, elétrons e nêutrons, que é, então, as dúvidas mais frequentes de vocês, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, a prof fez um vídeo no qual só aparece as mãos, tá? E vamos ver se vai ficar ok, tá? Então, o átomo, ele é composto por duas partes principais. Como vocês podem ver, esse modelo atômico, tá? Ele é composto, então, pela eletrosfera e pelo núcleo, as duas partes, né, principais do átomo. Na eletrosfera, são essas circunferências, né, que a gente vê aqui ao redor, tá? O desenho da prof não é um dos melhores, mas acredito que vai dar para entender, tá? A eletrosfera. E a parte central é o núcleo, ok? O que nós encontramos no átomo? Então, o átomo, além dessas duas partes principais, ele é composto por subpartículas. Na eletrosfera, né, nessas regiões circulares, nós encontramos os elétrons, tá? Vou escrever aqui, elétrons, ok? Somente os elétrons estão na eletrosfera. Na parte do núcleo, nós vamos encontrar duas subpartículas, tá? Vou representar em verde os prótons, ok? Prótons. E vou representar na cor laranja os nêutrons, ok? Nêutrons. Tá? Então, essas subpartículas, elas possuem cargas elétricas. Os elétrons, que nós utilizamos como símbolo, a letrinha E, tá? Ele tem carga elétrica negativa. Os prótons, ele, né, tem o seu símbolo P. E sua carga elétrica é positiva. Os nêutrons, seu símbolo N, possui carga zero, ou melhor, neutra, por isso do nome nêutrons. Ok? Tranquilo até aqui? Bem, então agora nós vamos ver um pouquinho dos conceitos. Começamos com o conceito número atômico. Número atômico é o número que indica a quantidade de prótons existente no núcleo de um determinado átomo. Nós utilizamos o símbolo Z e nós utilizamos uma pequena fórmula que é Z igual a P, que é o que a prof acabou de falar. Número atômico igual a número de prótons. Eu tenho aqui no meu exemplo o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem esse símbolo que é o H, tá? O hidrogênio, na minha tabela periódica, ele tem 2 prótons. E a gente utiliza Z igual a 2, ok? Agora, a prof vai trocar aqui e vai falar com vocês um pouquinho sobre o número de massa. O número de massa, tá? É a soma dos números de prótons mais o número de nêutrons presentes no núcleo de um átomo. Nós utilizamos o símbolo A e nós utilizamos essa fórmula A igual a P mais N. Número de massa
é igual à soma de prótons mais nêutrons. E elemento químico? O que é um elemento químico? É um átomo. O elemento químico, ele possui um símbolo, que no meu caso aqui estou utilizando o flúor. Então, no meio tem o F, né? O símbolo flúor, para identificar, então. E aqui, vejam que ele tem 2 números. É como se fosse um dos quadradinhos da tabela periódica. Esse número que está aqui, à minha direita, e ele tem vírgula, tá? É o número de massa, né? E a prof falou que o número de massa é representado pela letra A. Então, eu vou colocar o A aqui, tá? Normalmente, os elementos químicos, eles apresentam um número de massa sempre com vírgula. Eles não têm números redondos, tá? Às vezes, vocês vão encontrar elementos químicos que possuem número de massa igual a 37,6, tá? Normalmente, a gente tem que arredondar para poder fazer os cálculos, tá? Como aqui nesse exemplo, né? A gente tem que arredondar. Então, se é 37,6, a gente vai, né? É maior que 5, né? Então, a gente arredonda para 38. Se eu tivesse um número, por exemplo, 37,2, que é menor que 5, a gente deixaria como 37. A gente nunca pode utilizar o número de massa, né? Com vírgula, a gente sempre tem que arredondar, ou para mais ou para menos. Tá? A prof não pediu para vocês procurarem nada ainda na tabela periódica. Nos exercícios que a prof deu, ela já postou todos eles sem as vírgulas, ok? E aqui nesse cantinho superior, que tem o número 9, tá? É o número atômico de um elemento químico, tá? Então, todo e qualquer elemento químico, numa tabela periódica, ele vai possuir símbolo, normalmente um símbolo representado por letra. No caso do flúor, ele só tem uma letra, mas alguns elementos químicos são compostos por 2 letras. E aí, ele tem que ser a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. O nome vai estar abaixo. No lado esquerdo, nós temos o número atômico e no ladinho direito o número de massa. Normalmente, na tabela periódica, num dos cantinhos da tabela periódica existe uma legenda, porque eles podem mudar de posição, ok? Vou tirar essa folha, vou colocar aqui para vocês verem uma colinha. Essa colinha, se nós estivéssemos em aula, essa colinha, a prof ia pedir para vocês fazerem e eu ia permitir que vocês utilizassem ela em aula, tá? Então, o que contém nessa colinha, tá? Tudo que a gente viu anteriormente, que é bem importante que vocês tenham ela quando vocês forem fazer os exercícios, que aí não precisa ficar folhando o caderno para procurar, então, as fórmulas. Aqui nessa minha colinha, eu tenho símbolos e o que eles significam. A, número atômico, o A, número de massa, o Z, número atômico, P para prótons, N para nêutrons e E para elétrons. Onde P é igual a E, Z igual a P ou Z igual a E, tá? O que significa isso tudo? Eu passo a resumir simplesmente em Z igual a P igual a E. Quer dizer que o meu número atômico é igual a prótons e igual a elétrons, tá? Então, sempre são 3 dados iguais. Se eu precisar calcular o número de massa, eu somo prótons mais nêutrons. E se eu precisar procurar nêutrons, eu vou diminuir o número de massa pelo número atômico. Então, em um exercício, a prof sempre vai ter que dar para vocês esses dados, senão vocês não vão conseguir resolver, né, os exercícios. A prof tem um exercício aqui, tá? Que eu tenho certeza que foi uma das dúvidas que vocês tiveram, tá? Então, nesse meu primeiro exercício,
ele fala: o átomo de zinco, tá? Vejam que entre parênteses eu coloquei o símbolo desse elemento químico. E esse elemento químico, ele é composto pelo seu símbolo duas letras, Z maiúsculo e a segunda sempre minúsculo, tá? Então, o átomo de zinco, ele tem número atômico igual a 38 e número de massa igual a 65. Estou pedindo para calcular prótons, nêutrons e elétrons, ok? Então, a gente vai, em primeiro lugar, tirar os dados desse probleminha. Se eu tenho número atômico igual a 38, número de massa igual a 65, primeiro eu vou calcular o número de prótons. Para mim calcular prótons, eu sei que na minha colinha P é igual a Z, né? Se eu já tenho Z aqui, então quer dizer que a minha quantidade de prótons é igual a 38. Já encontrei. Agora eu vou calcular nêutrons. Para mim calcular os nêutrons, eu tenho que... Então, para calcular nêutrons, nós vamos utilizar a fórmula, que é número de massa menos o número atômico. Se eu tenho o número de massa aqui nesse cantinho e o número atômico, fica mais simples. Já sei que é 65 menos 38, né? Então, número de nêutrons igual a 27. Tranquilo? Então, já tive aqui prótons, nêutrons. O que está faltando? Eu encontrar os elétrons. Para mim, encontrar elétrons, não preciso utilizar fórmula nenhuma. Porque elétrons é igual a número atômico ou igual a número de prótons. Então, eu sei que elétrons é igual a 38. Encontrei elétrons, encontrei nêutrons e prótons, ok? Exercício resolvido. Próximo exercício, então, nós temos aqui. Considere a seguinte notação, tá? O que é uma notação, tá? É quando a gente tem um elemento químico qualquer, nós utilizamos como exemplo X, porque o X não é elemento químico, né? Não pertence a nenhum, não é símbolo de nenhum elemento químico. Então, nós usamos o X para representar um elemento químico hipotético. No caso aqui, vejam que tem o número 35 em cima e o número 17 embaixo, né? Na explicação que a prof postou para vocês, ela disse que normalmente o número atômico ficava representado na parte de baixo e o número de massa na parte superior. Muitas vezes ele pode estar nesse lado, tá? Mas enfim, o que eu quero nesse exercício é que vocês encontrem na letra A quantos elétrons há nesse elemento químico. Como é que era a nossa fórmula para encontrar, né? Para a gente encontrar elétrons, né? A gente tinha aquela fórmula Z igual a E. Então, eu sei que Z é 17, número de elétrons é 17, né? Então, ou E igual a Z, perdão aqui, tá? Elétrons é igual a 17, já encontrei. Agora, na letra B, qual é o número de massa? Já identifiquei, ele está aqui em cima. A, número de massa, é igual a 35. Seguindo, a letra C está me pedindo qual é o número atômico. Se eu já identifiquei, né, fica bem fácil. Z igual a 17. Resolvido o meu exercício. Agora, a gente vai fazer mais um exercício, que esse, a prof, ela não deu para vocês fazerem. Opa, desculpa, a lanterna caiu, a prof arruma e volta-se tudo ao normal. Então, aqui, a número 3, tá? Ela diz, qual é o número atômico e o número de massa de um átomo que ele possui? 53 prótons, ele possui
53 elétrons e ele tem 74 nêutrons, né? Então, eu tenho que procurar primeiro o número atômico, que é o meu Z. Para mim encontrar o Z, eu sei que Z é igual a P igual a E. Então, o meu Z é igual a 53. Já encontrei. E para mim saber o meu número de massa, o número de massa existe uma fórmula que é P mais N, tá? Prótons, 53. E nêutrons, está aqui, já identifiquei, 74, né? Número de massa é igual a 127. Resolvido, ok? Espero ter tirado as dúvidas. Um beijo.